bonitas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, como vocês sabem, eu gravei um vídeo, né, fazendo o meu relato da minha experiência com o coletor menstrual. Vou deixar aqui em cima no card para vocês verem. E aí eu quis passar para vocês toda essa minha experiência, como é que foi colocar, tudo tal. Eu já fui para o terceiro ciclo, né, com o coletor menstrual, ou seja, já são 3 meses usando apenas o coletor menstrual nos dias da minha menstruação. Eu não uso aquele Carefree, eu não uso absorvente para dar aquela contenção. Não, querida, aqui é na raça. Se eu coloquei certo, ele não vai vazar. Então, o objetivo é sempre tentar colocar certo. No primeiro vídeo que eu fiz, eu expliquei direitinho, passo a passo, como eu fui achando a minha melhor dobra, como que foi pra mim. E hoje a dobra que eu uso é a meio diamante, que pra mim ela é perfeita pra entrar dentro de mim e abrir lá dentro, tá? Esse é o segredo pro seu coletor. E aí eu coloquei lá no Instagram essa fotinha aqui. E aí eu pedi para vocês fazerem perguntas para eu responder aqui nesse vídeo hoje. Então vamos lá para as perguntas que eu selecionei e vamos responder as dúvidas de toda essa mulherada. Vai! Bom, a primeira pergunta que eu selecionei foi da Van Cristina Ribe. Paty, quero saber, absorventes normais retêm aquele cheirinho. Como funciona com o coletor? Exala algum mau cheiro? Então, gente, como eu expliquei no primeiro vídeo, o sangue, a nossa menstruação, ela só tem cheiro porque ela coagula, né? Ela oxida, ela entra em contato com o ar e aí exala esse cheiro. No caso do coletor menstrual, o sangue não entra em contato de forma alguma com o ar. Ele simplesmente sai direto do útero, direto para o coletor. Então, não tem cheiro. Eu também achava que ia dar cheiro, porque a gente tem essa impressão de que... porque a gente tem, né, esse cheirinho, né? Quando menstrua, fica aquele cheirinhozinho de sangue, aquele cheirinhozinho de açougue, que eu também odeio, mas acontece, gente. Acontece com o absorvente comum. Com o coletor, não existe. Não existe cheiro, mau cheiro, tá? Tem que ser uma pessoa também liberta de saber que você vai enfiar o dedo dentro da sua vagina e vai tirar o coletor com um pouco de sangue. Então, vai sujar um pouco a mão e aí você vai virar no vaso e enxaguar, no caso, se você tá em casa. Algumas meninas dos clubes de coletor, elas têm as dicas de você levar uma garrafinha d'água dentro da bolsa, se você for trocar na rua, ou você limpar com um lencinho umedecido, lá o coletorzinho, pra colocar de novo em você, na mesma hora que você tá lá no box, no banheiro público. Beleza? Uma outra pergunta muito legal, a Andressa_Oliveira perguntou se meninas virgens podem usar o coletor. E eu dei dando uma zapeada aqui na internet. É o seguinte, os ginecologistas dizem o seguinte, que primeiro você tem que conhecer seu corpo, né? Conhecer as suas limitações dentro da sua vagina, porque nem sempre uma pessoa que é virgem, ela tem a vagina muito contraída, tal, e não tem nada a ver isso, tá? E consultar o seu ginecologista, porque mesmo você sendo virgem, é importante você ir até o seu ginecologista e perguntar para ele se é interessante você testar o coletor menstrual, porque eu sei que muitas meninas que mesmo virgem, mulheres, né, porque existem sim mulheres de 30, 40 anos virgens e que têm problemas com o absorvente comum e desejariam usar o coletor e tem medo por conta de colocar da introdução, tudo, tá? Mas, amor, não fica tranquila que não tem nada a ver o coletor com pinto dentro de você, então. Mas a dica que eu dou é, respondendo essa pergunta, vá ao seu ginecologista, consulte ele e veja se você pode usar ou não. E aí ele vai te indicar o melhor tamanho aí, de acordo com as marcas, para o seu tipo de canal. Beleza? Outra pergunta muito bacana é da Jéssica Roberta. Serve para quem tem fluxo intenso? Sim, gente, serve sim. Algumas marcas têm a diferenciação entre A e B e tal, o da Flirt é das mulheres
com 30 anos e que não são mães, mais de 30 anos e que são mães. É uma diferença mais ou menos assim. Que eles diferenciam em relação ao tamanho do copo também, tá? Eu vi gente falando, ai não, Paty, é porque não sei o que, é o tamanho da vulva, quando tem filho, quando não tem. Mas é também o tamanho do fluxo, porque algumas mulheres, depois que têm filhos, aumenta-se o fluxo sanguíneo, aumenta-se a menstruação, que foi o meu caso. Antes a minha menstruação, antes de ter Eloá, durava 2, 3 dias, um sanguinho, um pouquinho, tal. Agora eu acredito que ela foi normal, agora ela é normal. Ela tem um fluxo normal, mas ela demora 4 a 5 dias pra parar, tudo, tal. Eu não tenho grandes problemas com a menstruação em si, então eu não tenho problema. Mas foi depois que eu ganhei a Eloá. Então, assim, eu não considero o meu fluxo grande. Fluxo grande são aquelas pessoas que realmente dão uma risada e lava a alma, né? Eu até sei como é que é isso. Então, eu também aconselho você entrar em contato com o seu ginecologista e ver qual é o melhor tamanho, tal, pro seu tipo de fluxo. Mas lembrando que é o seguinte, como o meu fluxo é normal, a minha menstruação, a minha troca do coletor, eu uso o tempo máximo dele, que é de 12 horas, tá? Então eu fico com o coletor 12 horas dentro de mim, tranquilamente, sem vazar, sem problema algum. Já as meninas que têm um fluxo grande, essa troca é um pouco menor. Tem algumas meninas que trocam de 5 horas, a cada 5 horas. Tem meninas que eu vi que trocam metade desse período, a cada 6 horas. Então elas trocam aí durante 12 horas umas 2 vezes, tal. Então vai depender muito do seu fluxo. Ou seja, dormir com o coletor menstrual, para quem dorme 8 horas por aí, vai ter que dormir com absorvente, né? Um absorvente normal para não vazar na cama. Mas assim, realmente estudar o seu fluxo e ver com a sua ginecologista. Porque às vezes a pessoa tem o fluxo grande, mas tem o colo do útero baixo, então às vezes se pegar um grande vai incomodar aqui na frente, então tem que ser pequeno. E aí a troca tem que ser a mais rápida, né? A troca tem que ser logo. Então depende muito, tá bom? Sempre consultem o seu ginecologista, tá, queridas? Bom, gente, a Ju Carolina Oliveira, lá no Instagram, ela não fez uma pergunta, ela fez um relato que eu achei interessante dividir com vocês. Ela fala que ela colocou certinho e não vazou, ok, mas coloquei na minha cabeça que você de fato não deve sentir ele lá dentro de você. E eu sinto como se tivesse com absorvente interno. E aí eu acho que tá errado. Fico tirando toda hora, colocando de novo, sinto do mesmo jeito. Então, Ju, Carolina maravilhosa, obrigada pela pergunta, pelo relato, na verdade. Eu lembro que no início, quando eu colocava o coletor, eu sentia que a minha pepeca queria expelir ele, sabe? Tipo, ela ficava meio tensa, assim, querendo jogar ele fora mesmo, assim. Como se fosse pulsar, assim, sabe? E aí eu notei que também era porque eu colocava errado. No seu caso, como você disse que não vaza, tá tudo certo, mas mesmo assim você sente muito ele dentro de você, pode ser que o tamanho seja errado, pode ser que ele esteja muito grande. Então vale a pena, de repente, aí, se você puder, comprar um menor que ele, esse que você tá usando, se é que existe, e testa. Mas se o que você tá usando ainda é menor, eu acho que é questão de cabeça também, de se acostumar e de esquecer, colocar ele lá dentro e esquecer. Gente, eu esqueço que a criatura está dentro de mim. É até um problema, porque eu já cheguei a passar de 12 horas, gente, já. Eu esqueci totalmente. Lá pro 3º, 4º dia, que é quando não tem um fluxo muito intenso, eu esqueci que eu estava de absorvente. Eu esqueci que eu estava de coletor e, ó, esqueci, gente. Saí e tal, né? Quando eu cheguei em casa, gente, fui fazer xixi. Sabe que você vai limpar a pepeca? Aí eu senti um negocinho lá. Oxi, é mesmo, menina? Bom, a Kátia S. Breu. Eu adoro esses nicks. Tá falando que ela sente muito vazar, principalmente à noite. E ela acha que o útero dela é meio torto, meio pra... Tem que ver, pra esquerda, né? Ela falou, ela acha que o caminho dela é mais pra esquerda. E ela pede uma dica pra não vazar. Não tem jeito, preta. Pra não vazar,
tem que achar a sua dobra certinha. E já que você acha que é mais pra esquerda, entorta, né? Se você vai colocar ele assim, entorta ele um pouquinho mais pra esquerda. Na hora que você vai ali, ó, joga ele um pouquinho mais pra esquerda e vê como é que ele vai ficar. Ele tem que fazer o vácuo. Quando ele faz o vácuo, não vaza, gente. De fato, não vaza. Se tá vazando, não tá colocado certo. Não faz o vácuo e aí vaza. Quando mesmo assim faz o vácuo e vazou, é porque ele tá mega cheio, como eu disse. Quanto mais cheio ele fica, daí ele dá pressão. O sangue começa a dar pressão e aí sim vaza, tá bom? Então, o que é, Siri? Eu não tô falando com você. A Kátia S. Breu fez uma outra pergunta aqui também bem legal. Ela fala: outra dúvida, tem alguma dica pra tirar sem dor? Não sei o que eu arrumo, às vezes forma um vácuo matador. Primeiro, ótimo que forma esse vácuo matador, ou seja, não vai vazar de jeito nenhum. Só que, gente, pra tirar, precisa tirar o vácuo, né? Você precisa tirar o vácuo. É igual abrir um pote de palmito, que tem aquele negocinho em cima. A gente não tira? Tira o vaquinho pra daí abrir o pote de palmito. É a mesma coisa, você vai lá, ele tá dentro da sua vagina, você vai introduzir primeiro o dedo na lateral dele e empurrar pra ele fazer... Pra ele tirar. Realmente, gente, eu faço assim zoando, mas faz esse barulhinho mesmo. Você enfia lá, daí ele faz um... Dá um beijinho. E aí pronto, você já sabe que já tirou o vácuo. Aí vem puxando, né? Se você não tem esse problema, não adianta você pegar ele, a pontinha dele, que fica um pouquinho pra fora, e já querer puxar. Vira um desentupidor de pia, então não é legal. Realmente tem que enfiar o dedo lá na lateral, tirar o vácuo e aí puxar, que daí não vai ter dor, tá bom? Uma outra pergunta muito legal, que também eu já respondi, mas eu vou responder específica, é a Carolzinha85, ela pergunta: estou no ônibus de viagem, preciso esvaziar o coletor, como fazer? Tem isso, gente, para você usar o coletor, você tem que ser um pouco organizada. Então, por exemplo, você sabe que a sua viagem vai durar, aí, sei lá, você vai para o Rio de Janeiro, que dura umas 6 horas. Então, antes ali de entrar, se você tem um fluxo muito grande, antes de entrar no ônibus, vai no banheiro da rodoviária, esvazia ele, introduz e volta e vai viajar, entendeu? Ou você vai viajar de avião, que é uma viagem de 10, 11 horas, também você pode ficar. Eu ficaria com o coletor desde o início da viagem até o final, eu não tiraria, porque eu sei que meu fluxo não ia vazar. Mas também, gente, é aquilo que eu falei também. Você tá em banheiro público, você tá no banheiro do ônibus, tira ele, esvazia no banheiro do ônibus, enxágua ainda no banheiro do ônibus, que a pia é pertinho, enxágua ali na pia e põe de novo. Se você não quer correr esse risco, em viagens específicas, coloca um absorvente só para você fazer a viagem, se você não quiser ter contato com o coletor num banheiro em movimento, tipo de avião e de ônibus, tá? Gente, é a mesma coisa com absorvente, né? Porque eu fico pensando assim, cara, você tem um fluxo longo, você tem um fluxo alto, e aí você tá com absorvente. A gente sabe, quem tem muito fluxo, fica 2, 3 horas sentada, já fica um pouco preocupada, porque o bagulho tá saindo ali, você tá sentada, e o bagulho começa a sair, principalmente quando você dá uma mexidinha assim, ó, aí você fica, eita porra, vazou. Quando você vê, você tá toda vazada. Então, assim, é a mesma organização. O que você faria né, com isso? Então, é a mesma organização. Ah, você sabe que seu fluxo é bastante, então você leva uns 2 absorventes, coloca 2, nananã, fica sentadinho uma hora, dá uma levantadinha, vai no banheiro, vê como é que tá, entendeu? Com o coletor não precisa disso, amor, porque no mínimo, você que tem um fluxo alto, no mínimo você vai ficar aí umas 4, 5 horas aí sem se preocupar. De boa. Bom, pretas, é isso. Eu espero muito que eu tenha sanado algumas dúvidas de vocês a respeito do coletor. Teve uma pergunta ali, o que você acha melhor, o coletor ou o absorvente? É claro, gente, que eu virei fã do coletor, eu não uso mais absorvente. Tanto que o último pacote que eu comprei tá lá fechado, eu deixo lá pra, de repente, visita, né? Alguém sofre um acidentezinho em casa, então eu deixo ele lá guardadinho, porque eu mesma não uso. E aí, aquelas dúvidas mesmo, é de se organizar, saber quanto tempo que dura. O importante é a sua adaptação ser, por exemplo, ser em casa. Então, se você tá trabalhando, menstruou, é final de semana, faz no final de semana. Ou então deixa pra tentar colocar o coletor nas suas férias.
feriado prolongado, num dia que você vai estar confortável, que você vai estar em casa, que se vazar você tem como se trocar, né? Não vai testar colocar eu acho, né? Não vai testar colocar o coletor num dia que você vai trabalhar, um dia que você não vai observar como é que ele vai ficar em você, como é que você vai ficar com ele. Então, sempre tenta se adaptar ao coletor no seu ambiente mais confortável, que no caso seria a sua casa. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de dar um joinha no vídeo se você gostou e de se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrita. E se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu trago mais dúvidas a respeito do coletor e tento testar uma outra marca para saber como é que foi a minha adaptação e trazer essa dica para vocês, tá bom? Ó, um beijo e até o próximo vídeo.